Olha, a prova objetiva, é eu sempre tive dificuldade em escrever, redação, tudo. Então, assim, sempre foi um medo muito grande meu da prova discursiva. E a prova objetiva, ela facilita em muitos pontos. Primeiro, são 5 alternativas, 20% de chance de acertar. É lógico que eram 140 questões, então você tem que acertar a maioria. Mas se você não sabe a resposta, não tem problema. São 140 questões, se você não sabe a resposta de 10, por exemplo, ainda são 130 ali para você conseguir. Mas a prova objetiva, a prova discursiva, era uma questão só. Então, assim, todo mundo fica com aquele medo de, e se eu não souber o assunto? Porque às vezes eu posso Verdade. gabaritar na prova objetiva e na prova discursiva zerar e perder. Poderia ter acertado tudo e ali Rodar. não. A prova discursiva, então eu vejo assim, tem alguns pontos. É muito treino também, escrever, pegar questões, eu fiz várias questões discursivas, escrever, eu fazia os simulados aos domingos, então todo domingo eu fazia o simulado exatamente na formatação da receita. 140 questões, sendo 70 de manhã e 70 à tarde, e à tarde com a discursiva. Sempre fazia discursiva para treinar, e a discursiva ela tem escrever, mas a discursiva é conteudista, então você tem que saber o assunto. Apesar de você ter como colocar ali no papel todas as informações de uma forma mais organizada, facilita para o examinador, é algo que, mesmo se você não organizar tanto, mas souber o conteúdo, já é muito importante. E foi algo que, para mim, foi um diferencial e, assim, nossa, foi algo impressionante para mim, porque era uma coisa que eu tinha muita dificuldade, e aquele negócio, quanto mais você treina, você pode se tornar muito bom naquilo que você não Um era. especialista, é Um verdade. especialista. Você Então, consegue treinar e avançar. exato, e foi algo que eu tinha uma dificuldade. Falei, vou treinar muito. O que aconteceu? Eu fui lá e fiz 30 pontos de 30 na prova. Então, eu gabaritei a discursiva e foi isso meu diferencial, porque na prova objetiva eu tinha ficado em terceiro colocado e com o resultado da discursiva, que soma com as duas, eu passei a primeiro colocado. Então, assim, um ponto que era um ponto fraco meu, eu consegui tornar um ponto forte e me tornou o diferencial para eu conseguir ser aprovado em primeiro. Cara, isso tudo tem a ver com estratégia, porque Isso, não é? Porque exato. você fez esse mapa e eu acho que a redação não, o simulado foi essencial para você mapear isso. Eu Foi. vi um especialista recentemente em concurso falando que era contra fazer simulado, aí deu uma explicação do tipo assim: "Não, eu sou contra fazer simulado, porque o simulado é como se você tá drenando a energia que você iria utilizar no dia da prova". Sendo que, tudo bem, isso pode ser uma crença da pessoa, tudo bem. Agora, eu acho que é interessante o seguinte, é você estar preparado até teu espírito, cara. Porque para você fazer uma prova relax, como a gente falou mais cedo, né, que você passou lá no PM com uma prova bem mais tranquila. O simulado, ele te deixa preparado para o ambiente da prova. Por exemplo, você vai estar no, tudo bem, não é a mesma coisa de fazer online, mas você Uhum. tem aquele negócio assim, caraca, eu tenho tantas horas para fazer. Eu tenho tantas coisas para fazer. Então, tipo, querendo ou não, você está treinando o seu cérebro para essa zona de guerra, que é o momento da prova. Porque também não adianta, a mesma coisa, William, não adianta nada você estudar 3, 4 anos, chega na hora da prova, você não sabe fazer uma prova. Você Exato. se enrola, você, sei lá, leva alimento errado, que vai te atrapalhar, leva um chá, leva um refrigerante, uma coisa assim que pode te atrapalhar, né? Então, isso tudo faz parte do processo e da estratégia também, né, William? Exato. Eu fiz diversos simulados na minha preparação, foram mais de 20, e isso porque foram poucas, foi quase um ano de preparação, acho que foram quase 30 Uhum. simulados, e eu tentava fazer depois de um tempo que eu já estava estudando, eu tentava fazer todos os domingos. Porque, assim, o simulado, ele é exatamente o que você vai fazer no dia da prova. Então é como se você fosse fazer uma prova, vamos dizer assim, de carro, que você tem que fazer a baliza. Você nunca vai treinar a baliza, porque não vai drenar sua energia para você fazer no dia da prova? Não, eu acho que, assim, é algo Faz que o sentido. simulado, você tem ali, por exemplo, a formatação, 70 questões de manhã, eu estou falando da prova da receita, 70 questões de manhã, 70 questões da tarde é discursivo. E cronometrar o seu tempo. Você faz as questões ali, por exemplo, uma questão de 10 questões de direito tributário, por exemplo, você consegue fazer 2 minutos cada uma. É um tempo razoável, porque é só você ler, dificilmente você vai ter assim, não sei, alguma coisa, você tem que saber a lei.
basicamente, vamos dizer assim, uma questão mais simples. Agora, vamos dizer uma questão de raciocínio lógico. Uma questão de raciocínio lógico que você tem que fazer algum tipo de conta, dificilmente você vai fazer em 2 minutos. Então, se você não consegue manipular dessa forma para fazer, ó, tá, 70 questões, quantas horas são? Tá, calculei aqui, são 3 minutos por questão. Tá, mas eu não posso gastar 3 minutos por questão na questão de direito tributário. Eu tenho que gastar 2 minutos para conseguir gastar 4 na de raciocínio lógico. Então, é esse tipo de coisa que você aprende no simulado. No início dos primeiros simulados, eu percebia, nossa, eu estou passando do tempo. Então, vamos acelerar para fazer. Então, eu já tinha, antes mesmo de fazer a prova, devido a vários testes que eu tinha feito, eu já tinha o cronograma da minha prova, vamos dizer assim. Pelo relógio, porque eu também, na prova lá, isso é outra coisa que o pessoal não se tem atenta. Você não tem relógio. Né? Tem lá na então, frente, o cara vai tirando a etiqueta. Exato. Lá. Ele vai pondo lá meia hora, 1 hora. Então, você não tem como saber 20 minutos, quanto que é, 15 minutos. Às vezes, você pode perguntar pro fiscal, mas você não vai ficar perguntando toda hora. Então, eu tinha o cronograma da minha prova, falava assim, ó, durante 30 minutos eu vou estar aqui. Durante 1 hora eu vou estar aqui. Durante 1 hora e meia eu vou estar aqui. E eu comecei a fazer o simulado só dessa forma. Então, eu ia treinando, que tornou-se, vamos dizer assim, a prova tornou-se mais um simulado. Então, foi uma coisa assim, que eu já sabia a ordem das sessões que eu ia fazer. Eu não, por exemplo, a prova da tarde, eu não fiz na ordem da prova, eu não abri a prova e fui fazendo pela ordem. Eu acho que é uma estratégia minha. Eu começo pelas questões que eu tenho mais facilidade. Porque aquele... Você pula direto nas mais fáceis, você pulou o olho ali e já vai fazendo. Eu já vou, por exemplo, uma matéria que eu tenho, até o pessoal da área fiscal tem isso, mais facilidade na área de direito tributário. Então já pula direto para direito tributário, porque é uma coisa que você tem mais fácil, você vai ganhar uma certa confiança. Se você iniciar numa área que você não tem, aí você já está ansioso, já está desesperado. Você vai desesperar ainda mais e isso vai acabar com a sua prova. Então eu costumava fazer exatamente, é uma estratégia até um pouco peculiar. Começava com a matéria mais fácil, vamos dizer assim, direito tributário, e depois dessa eu já ia para mais difícil. Por quê? Basicamente eu já aqueci ali, já ganhei uma certa confiança, mas ainda estou descansado. Então o que eu vou fazer? Vou ir para mais difícil, e aí nisso eu vou numa decrescente, indo das mais difíceis para as mais fáceis, porque quando eu chegar no final da prova, eu já estou mais cansado, mas ao mesmo tempo eu estou com uma matéria mais fácil. Se você for fazer uma escada que você começa pela mais fácil, termina na mais difícil, no final você não vai ter muita energia. Você já tá muito então, na verdade, você deve pescar aquelas que você bate o olho e sabe a resposta, imagino. Sim. Depois vai fazendo as mais difíceis. E aí, aquelas medianas que eu acho, tenho quase certeza, aí você vai fazendo mais pro final, porque você já tá um pouco cansado, mas também é uma questão mais fácil, porque você tem que ter energia para fazer as questões que são mais puxadas, que são mais difíceis, né? Sim, é assim, é lógico que você tem que fazer esse filtro na prova de conseguir, isso assim, muitas questões, milhares de questões que você vai pegar esse feeling de, olha, essa questão é um nível mais fácil, essa questão é um nível difícil. Às vezes não é nem questão de dificuldade, às vezes a questão é fácil, mas, por exemplo, uma questão de raciocínio lógico vai exigir muita conta. Você não pode, o examinador ele faz isso de propósito, ele faz isso para você perder 3 questões mais fáceis na frente para fazer aquela ali. Entendeu? Nossa, então, assim, eu lembro muito bem na época que eu fiz vestibular da Universidade de Brasília, e eu lembro que nas primeiras 3 provas eu não sabia fazer prova. Eu cansei de chegar, porque eu ficava até o final, então eu carregava o caderno para casa. Aí na hora que chegava no caderno, eu já saí de prova deixando umas 10, 15 questões para trás por causa de tempo, porque no meio do caminho eu encontrava uma questão que era tipo um quebra-mola, assim, a questão me tomava quase 1 hora, uma única questão. Aí eu me rodava, sendo que eu olhava assim, caraca, tinha questões ridículas aqui atrás que eu poderia ter marcado. Então, cara, é o arrependimento que isso dá, é um ponto que você perdeu de bobeira, né? Estudar para concurso público, fazendo questões, lendo todo o conteúdo, montando o cronograma de estudos? Calma, eu vou te ensinar o que você precisa saber para ser aprovado no seu primeiro concurso público ainda este ano. Clique no link da descrição.